Ela foi o sorriso mais fotografado do século, o rosto mais desejado do mundo. Um ícone que fez da inocência uma arma e da fragilidade um espetáculo. Mas por trás dos lábios vermelhos e dos vestidos brancos que dançavam com o vento, havia uma mulher que nunca conseguiu amar a si mesma. Marilyn Monroe, o nome que o mundo conhece. Mas antes disso, ela era Norma Jean Mortenson, uma garota de infância instável, marcada por lares adotivos, solidão e uma mãe internada em um hospital psiquiátrico. Uma menina que cresceu aprendendo cedo demais que o amor podia desaparecer de um dia para o outro. Desde o começo, ela sonhava em ser vista e quando finalmente foi, percebeu que o olhar do mundo é uma faca de dois gumes. Ele ilumina, mas também corta. Marilyn começou como operária em uma fábrica de aviões durante a Segunda Guerra Mundial. Foi ali que um fotógrafo militar a descobriu, e bastou um clique para o destino mudar de direção. Aquele retrato de uma jovem sorridente, com o cabelo loiro e o olhar vivo, foi o início da mulher que se tornaria o maior símbolo sexual de todos os tempos. Mas o que poucos sabem é que no início da carreira, Marilyn era uma estudante obsessiva, passava horas lendo, estudando interpretação, literatura e psicanálise. Ela anotava pensamentos de Freud, Dostoiévski e Proust em pequenos cadernos, que anos depois seriam encontrados repletos de anotações existenciais. "Sou uma mistura de tudo que li", escreveu. Ela queria ser uma artista de verdade, mas Hollywood só via nela uma imagem. O estúdio a transformou, trocou o cabelo castanho por loiro, o nome Norma por Marilyn e a alma por uma persona cuidadosamente fabricada. O resultado, um ídolo mundial, um corpo moldado para o desejo e uma voz feita para a doçura. Mas nenhuma dessas coisas era realmente dela. O sucesso chegou rápido, os homens preferem as loiras, o pecado mora ao lado, quanto mais quente melhor. O público ria, suspirava, sonhava, mas nos bastidores Marilyn desmoronava, sofria crises de ansiedade, esquecia falas no set, era medicada constantemente para dormir e para acordar. A mulher que parecia livre na tela vivia prisioneira de si mesma. Ela dizia: "A fama é como caviar, é bom, mas não dá para comer todo dia." E quanto mais o mundo pedia a Marilyn, menos espaço restava para Norma. Atrás da câmera, ela enfrentava um ambiente dominado por homens poderosos que viam nela uma mercadoria. Um dos seus maiores atos de coragem foi romper com os estúdios que a controlavam e criar sua própria produtora, algo impensável para uma mulher nos anos 50. Foi a forma que encontrou de dizer: "Eu sou mais do que uma imagem." Marilyn não queria ser apenas um rosto bonito, queria ser levada a sério, e talvez tenha sido isso que mais a machucou, perceber que o mundo não tinha interesse em ouvir sua mente, apenas em admirar seu corpo. Entre amores frustrados e solidão crescente, ela buscava sentido em tudo, em amigos, em amores, em remédios. Se casou com Joe DiMaggio, depois com Arthur Miller, mas em ambos os casos, a sombra da Marilyn sempre estava entre ela e o homem. Ninguém conseguia amar Norma Jean, porque ela mesma não sabia onde ela terminava e onde começava a lenda. Nos bastidores, surgiam conexões perigosas, envolvimentos com o poder, com os irmãos Kennedy, com segredos que nunca deveriam ter saído das paredes de Washington. E então veio a noite de 5 de agosto de 1962. Marilyn Monroe foi encontrada sem vida, aos 36 anos, em sua casa em Los Angeles. A causa oficial: overdose de barbitúricos. Mas o silêncio em torno da morte foi ensurdecedor. Muitos acreditam que foi um acidente, outros que foi um aviso, e há quem diga que foi o preço por saber demais. Poucos sabem que, semanas antes de morrer, Marilyn havia confidenciado a uma amiga que estava prestes a fazer algo que mudaria tudo. "Vou contar a minha versão da história", disse. Ela planejava realizar uma coletiva de imprensa para revelar detalhes sobre os bastidores de Hollywood e seu envolvimento com figuras políticas de alto escalão. Um manuscrito com suas anotações pessoais, conhecido hoje como The Red Diary,
teria desaparecido nas horas seguintes à sua morte. Um diário vermelho com nomes, datas e lugares que ela pretendia expor ao público. O caderno nunca mais foi encontrado. Coincidência ou não, naquela mesma noite, relatórios indicam que várias ligações telefônicas de Marilyn para números confidenciais foram apagadas dos registros oficiais. O corpo foi encontrado por volta das 3 da manhã, mas o primeiro médico só foi chamado quase 4 horas depois. Até hoje, o que aconteceu neste intervalo continua envolto em mistério. O mais trágico é que, para muitos, ela morreu como viveu, sendo uma história contada pelos outros. Mas há algo que nem o tempo, nem as teorias conseguiram apagar: a humanidade por trás do mito. Porque Marilyn, acima de tudo, foi uma mulher que quis ser amada de verdade, em um mundo que só amava o que podia vender. Ela se tornou símbolo de desejo, mas o que ela realmente desejava era pertencimento. Fez o mundo rir, mas quase nunca riu de verdade. E deixou uma lição escondida sob todo o brilho: a de que ser visto não é o mesmo que ser compreendido. Hoje, mais de meio século depois, seu sorriso ainda ilumina telas, pôsteres e sonhos. Mas se você olhar com atenção, vai perceber que por trás daquele olhar há uma pergunta silenciosa: vocês me enxergam agora? E talvez essa tenha sido a verdadeira tragédia de Marilyn Monroe. Não a sua morte misteriosa, mas o fato de que, mesmo quando o mundo inteiro a via, ninguém realmente a enxergava.